Agora vamos compreender como a fase fotoquímica ocorre. Nós dissemos que a fase fotoquímica ela acontece na membrana do tilacoide. Então observem aqui, né, a membrana do tilacoide. Na membrana eu tenho os fotossistemas inseridos, aqui eu tenho o fotossistema 2 e aqui eu tenho o fotossistema 1. Além dos fotossistemas, eu tenho outras proteínas, né? Aqui tem a plastoquinona, citocromo, plastocianina e tenho a ATP sintase, que é uma bomba que produz ATP. Vocês devem lembrar, né, que lá no processo de respiração existe também uma bomba que produz ATP. Então, inicialmente, observem que a fase fotoquímica ela tem a função de formar um redutor, que é o NADPH. Lembrem-se, né, que o NADPH ele é uma substância que carrega elétrons, ele tem facilidade em ganhar e perder elétrons. Quando a gente estudou respiração, nós falávamos do NADH. Na fotossíntese é o NADPH. Em termos de função, mesma coisa, ganhar e perder elétrons. Além disso, outro produto da fase fotoquímica é o ATP. Vocês se lembram que no início eu falei que ela também pode ser chamada de fotofosforilação? Então, aqui ocorre a junção de adenosina de fosfato mais fosfato inorgânico e forma então aqui o ATP. Por isso, então, que o processo também é chamado de fotofosforilação, certo? Essa fase, ela começa com a luz. Observem que a luz ela vai incidir sobre o fotossistema. Lembrem-se que o fotossistema é formado pelos pigmentos e que os pigmentos absorvem a luz. Então, inicialmente ocorre a incidência de luz aqui sobre o fotossistema. Essa incidência de luz acarreta na energização dos elétrons dos pigmentos. Então, vai ocorrer transferência de energia por ressonância de pigmento a pigmento até chegar no centro de reação. Quando chega no centro de reação, o elétron energizado ele vai ser perdido. Então, ele vai ser perdido ou transferido aqui para as proteínas. E ele vai passar de proteína a proteína. Então, primeiro ele passa pela plastoquinona, depois para o citocromo B6F, depois para a plastocianina, até chegar aqui no fotossistema 1. Então, observem que ocorreu a perda do elétron. Esse elétron que foi perdido, ele precisa ser reposto. Então, a clorofila ela ficou oxidada, porque ela perdeu o elétron. Então, ela precisa repor esse elétron perdido. Então, para que o elétron perdido seja reposto, ocorre um processo chamado de fotólise da água. Então, a água ela vai ser quebrada, ela vai ser dissociada em H+, elétron e oxigênio. Então, o elétron, né, da água, ele vai repor o elétron aqui que foi perdido da clorofila A do fotossistema 2. É interessante a gente comentar então que o oxigênio que é liberado para a atmosfera, né, pelas plantas, ele vem aqui desse processo, ó, do processo da fotólise da água. Fotólise. Lembrando, né, que lise significa quebra e que foto significa luz. Então, quebra de alguma coisa na presença de luz. O que foi quebrado aqui? A água. Bom, então, o elétron do fotossistema 2 que a clorofila perdeu, ele veio aqui para o fotossistema 1. No fotossistema 1 acontece a mesma coisa que aconteceu no fotossistema 2. A luz vai incidir sobre o fotossistema, os pigmentos
os elétrons dos pigmentos vão ser energizados, a energia vai passar de pigmento a pigmento até chegar no centro de reação, e chegando no centro de reação, o elétron energizado vai ser transferido. Então, aqui também vai ocorrer a transferência do elétron. Então, o elétron é transferido aqui para a ferredoxina, depois para FNR, e no final ocorre, né, a captação desse elétron pelo NADP+, que com o elétron se junta aqui ao hidrogênio e forma então o NADPH. Então, o elétron que o fotossistema 1 perdeu é reposto pelo elétron perdido do fotossistema 2. E eu já tinha comentado, né, que o elétron que o fotossistema 2 perdeu, ele é reposto aqui pelo processo de fotólise da água. Então, o primeiro produto da fase fotoquímica foi formado, que é o NADPH, um carreador de elétrons. Esse elétron que o NADPH está carregando, ele vai ser utilizado na segunda fase do processo fotossintético, que é a fase bioquímica. Bom, então vimos como o primeiro produto da fase fotoquímica foi formado, que é o NADPH. Agora vamos ver como ocorre a formação do ATP. O elétron que é transferido do fotossistema 2 para o fotossistema 1 está energizado. E quando o elétron está passando pelas proteínas, observem que ocorre transferência de H+ aqui do estroma para o lume do tilacoide, lume ou lúmen, né? Então, H+ sai aqui do estroma e vem aqui para o lume do tilacoide. Além disso, existe o H+, que resulta da dissociação da água por causa do processo de fotólise. Então, aqui no lume do tilacoide começa a aumentar a concentração de H+, o que causa então um desequilíbrio químico entre o lume do tilacoide e o estroma. Dessa forma, esse equilíbrio precisa ser restabelecido e esses H+ precisam então retornar para o estroma. O retorno ocorre aqui por meio da bomba de ATP. E acontece igual acontece lá na respiração. Quando o H+ passa pela bomba de ATP sintase, essa bomba ela vai girar. Quando ela gira, ela libera energia. E a energia é utilizada para unir ADP com P e formar então o ATP.